A historiadora Mary Bird já dizia: não se pode, com facilidade, inserir as mulheres numa estrutura codificada como masculina. É preciso mudar a estrutura. Mas hoje nós vamos conversar com mulheres que criaram oportunidades para mudar esse cenário. Vamos entender quem são as convidadas de hoje para falar de mercado de trabalho e a força do coletivo feminino. Bem-vinda, meninas! Obrigada mesmo, estou muito feliz de conversar com vocês hoje. Eu vou apresentar minhas convidadas para você que está aí. Bom, aqui na minha frente está a Andréia. A Andréia, ela é psicanalista e também é head de educação no Universia Brasil, que é do Banco Santander, certo? É isso aí, Pan. Obrigada. E a Sofia, que está aqui. Sofia é atriz, circense, ela tem uma longa história, mas a Sofia também é a idealizadora do projeto Treino na Laje, do qual eu tô fã. E vocês vão ficar também, quem ainda não conhece, pode não é? Pode seguir todo mundo. Treino na Laje, bora subir, bora treinar. Meninas, a gente vai falar da força do coletivo feminino para criar oportunidades onde a gente acha que não tem, ou onde não tem mesmo, né? No mercado de trabalho. A Andréia trabalha num mercado que é visto majoritariamente por masculino, mercado financeiro, certo? Sim. E aí, como é? Você criou oportunidades lá? Com certeza. E sabe que, através do convite para vir para cá, fiquei fazendo uma reflexão sobre essa trajetória. Eu estou no mercado financeiro faz mais de 20 anos. E quando eu comecei, e olhando para o que a gente tem hoje, é incrível a gente olhar e falar, uau, tem muito que melhorar, obviamente, mas o como a gente já caminhou. E quando você fala, puxa, esse abrir portas, né, e olhar e falar, uau, muitas também foram à frente, abriram portas para mim, e como eu também posso e continuo fazendo nessa trajetória para abrir essas portas dentro de um mercado, sim, que quando eu entrei há 20 anos atrás, comparado com hoje, sim, as reuniões, eu me via às vezes sozinha, às vezes com uma ou duas mulheres, né? Algumas piadas, algumas vieses inconscientes que a gente trabalha hoje. Então, assim, o quanto que a gente vem evoluindo e o quanto que é uma responsabilidade nossa como mulher também se apoiar, olhar para as outras mulheres que estão ao nosso redor, nos sentirmos representadas por aquelas que estão um pouco mais adiante na caminhada que nós, e como a gente puxa também as que estão um pouco mais começando, sim, né? Enfim, então assim, é incrível ver, essa evolução, e dois, e aí como a gente vai aprendendo, né? E como eu fui também pensando, como eu posso lidar? Mulher, oriental, né? Então eu tenho já também o olhar de como que eu vou me posicionar, como que eu vou aceitar a autoridade, como eu vou lidar, né, com a voz um pouco mais autoritária, com as metas, com os objetivos, e sim, eu acho que é um pouco do que esse programa traz, né, como ser dona da minha própria história, como ser dona dos caminhos que eu escolho fazer, e eu escolhi ser mais que uma bancária, escolhi ser uma mulher que ali onde eu estou consigo olhar para as minhas próprias questões, e aí por isso busquei ser psicanalista, trabalhar com coach, fazer formações de liderança e tal, mas com esse olhar, o que eu posso fazer por mim primeiro, para que eu consiga trazer isso para outras mulheres dentro do ambiente de trabalho, não necessariamente no mercado financeiro, mas com todas da minha rede, para que a gente consiga de fato se apoiar, sentir dores juntas, mas também vibrar juntas, assim. Isso, né? É muito do coletivo feminino, né? Eu acho que o que une vocês duas aqui hoje é a força que vocês têm dessa questão de, deixa eu olhar também além do que eu tô vendo, além do meu mundo, como é que eu posso ajudar, né? A Andréia trouxe a questão do, puxa, tem um grupo no WhatsApp, não sei se vocês já conhecem, que é uma sobe e puxa a outra. É maravilhoso, eu tô nesse grupo. Quando eu descobri, eu falei, me coloquem nesse grupo. Mulheres empreendedoras ou empresárias, assalariadas, donas de casa, e que uma ajuda a outra. Então é um grupo de apoio, e tem gente do Brasil todo, e uma vai ajudando a outra. É essa força do coletivo. Só me conta, como nasceu Treino na Laje? Porque foi realmente pensando no outro, né? Eu acho assim, eu estava ouvindo ela falar, e eu acho que a mulher,
ela tem que ter uma vontade muito grande de realizar alguma coisa. E não é assim, eu vou realizar, mas assim, é interno, né? Uma coisa assim, é mais forte do que a gente, eu sinto. Então eu estava conversando com você, desde os 17 eu já tinha um propósito, mas eu não sabia o que que era maior do que eu. Então eu fui construindo uma carreira que eu não sabia onde ia dar, não sabia, eu quero isso, e era uma coisa totalmente out, né? Uma coisa assim, comecei com 17 anos trabalhando no presídio, então eu queria falar, como assim? Mas e no trabalho que você criou essa oportunidade. Foi muito difícil eu conseguir, e aí eu queria entrar ali, e eu queria fazer alguma coisa real. Fiquei 20 anos, né, lá dentro. Que história. E aí criou muita coisa. Primeiro o teatro no presídio, que era o que eu era atriz, mas nunca me senti muito atriz, nunca me via muito atriz. Eu ficava com pânico, sabe, de texto, de errar o texto. Não era minha. Se bem que eu trabalhei bastante mas eu usei isso como ferramenta. Você tem a sensibilidade da arte para olhar o outro, né? Aí depois do teatro no presídio foi Talentos Aprisionados, foi aí que eu comecei a descobrir talentos lá dentro, em várias áreas, na área da música, que o 509 veio, e na área da literatura, que o Luiz Mendes, que era colunista da Trip, lancei vários talentos assim maravilhosos, que você não imagina que estariam ali dentro, né? Ou seja, lá dentro tem talentos, né? Então, eu comecei a perceber esse meu dom de dar uma chance para a pessoa. E no lugar que a escória da sociedade, né? Ninguém quer olhar para ali. É assim, você põe embaixo do tapete que é mais fácil. Se puder matar, mata. E eu fui exatamente ali. Eu tenho um jargão do treino, da laje, que é assim, estamos onde ninguém quer estar. Então eu vou sempre aonde ninguém quer estar. Ai, não quero. Tem gente até que me acompanha, por exemplo, na Fundação Casa, que eu também dou aula, na Feminina também dou aula, não se sente bem, não tem esse... Então é uma coisa... E aí, quando acabou o trabalho no presídio, eu não sabia, porque o Carandiru acabou, né? E eu falei, bom, o que eu vou fazer? Mas aquilo me mexeu muito comigo, e eu tive que me reinventar. Então eu comecei a fazer várias coisas, comecei a cozinhar, vender comida, fui biker, entregava o documento com bike, sempre juro. Criando a sua oportunidade. Eu falei, eu não vou ficar parada. Então e a bike, na verdade eu queria aprender a andar de bike na cidade. Então eu comecei a trabalhar como biker, entregando juro, e isso me ajudou muito. 2 anos, foi bastante tempo. Depois eu comecei a fazer cozinha. E quantas mulheres tinham nesse trabalho? Só eu. Só imagino. Isso, né? E é velha, né? Já era uma senhora, né? E por aí, favor. O meu filho foi comigo. Meu filho entrou rápido e aí eles não acreditaram muito em mim. Eu falei, vai. O que minha mãe tá fazendo? Que história é essa? Não, fui eu que falei pra ele. Falei assim, vamos lá, Jaque, e tal. Ele falou, bora, então. E aí trabalhava os dois, só que cada um ia para uma área, tal, a gente nem se encontrava. Aí foi indo. A comida foi uma coisa assim que eu falei assim, não aguento mais, porque eu fazia tudo sozinha. Comprava, vendia, limpava a cozinha. Nossa, eu quase enlouqueci. Eu falei, e comecei a dar aula de yoga, que eu já sempre trabalhei com o corpo, E aí comecei a dar aula de yoga particular e uma das minhas alunas falou, mas quando que você dá aula na favela? Sabendo do meu antecedente, Sim. Eu falei, nossa, não dou, né? No dia seguinte uma frustração, né? Não, a expectativa a dela? Não, ela não. Falei, não, mas amanhã eu vou começar. E liguei, eu comecei com 2, e hoje tem 500 alunas. Sensacional. E o que eu sinto? Eu preciso passar o que eu sei para o outro. Por que não passar o que eu sei? E detalhe, né? Eu sou voluntária desde então, né? Não ganho um tostão. Só que o projeto está crescendo, e aí você fala, meu Deus do céu, não estou dando conta mais, né?
ontem eu estava no hospital. Então eu não tenho mais tempo nunca. É difícil. Mas é um objetivo. Você tem que querer. E é isso que a mulher tem que ter. Essa força de que assim, não, eu preciso de férias, preciso de não sei o quê. Não dá. No meu caso, não dá. Neste momento, não dá. Se eu quero que o projeto ande, não é seu, segue em frente. É isso. A gente fala muito aqui nos episódios que ninguém vai viver seu sonho por você. Isso. Não. Ninguém vai lá lutar a tua batalha, amor. Não vai. E quando é uma batalha, ainda é mais dolorida. Quando é um sonho, um propósito, quando tem... Você olha e fala, eu vou fazer isso por essa razão, vá. Não é? E agora? E a hora é agora. E tem uma urgência. Assim, não fique qual que é, né? Não fique... talvez... Exatamente, a hora é agora. Sabe que eu pesquisei bastante do seu trabalho na Laje e teve um depoimento de uma mulher que mexeu muito comigo, que ela disse que fazer isso era uma ferramenta de autoaceitação, de se entender, que movimentar o corpo, ela descobriu que tinha ali um corpo feminino, descobriu feminilidade, e assim, é um trabalho de autoestima, né? Às vezes eu falo assim, eu só quero ensinar o que eu sei pro outro, o que isso reverbera no outro. Eu não acreditei o que aconteceu. Era despretensioso, eu fui dar aula para 2 meninas, assim, de uma comunidade pequenininha, conhecida, na Fundão ali, tudo bem. Mas aquilo começou. Eu não acreditei o tamanho que aquilo virou, entendeu? Era despretensioso. E agora, o que está fazendo nas mulheres? Assim, tem muitas pessoas com depressão profundíssima, que saem e não tomam mais remédio, que esperam a semana inteira aquele dia. E você fala, meu Deus do céu, como é que pode, né? É muito louco. E agora tem vindo homens também. Mas é o contrário. É maravilhoso. Tá porque eu comecei a dar aula funcional, porque a yoga ela tem umas posições meio difíceis, né? E na favela é complicado. É outro cenário. O cachorro olhando para baixo é uma posição que... Cachorro olhando para baixo. É uma posição que você fica com a bundinha lá em cima, bem arrebitada mesmo. E aí elas não... né? Fica meio assim. Então, eu fui migrando... Você dá aula livre, né? Na laje. Eu comecei numa laje mesmo. Por isso que ficou o treino na laje. Porque elas não falam, vou fazer ginástica. Vou treinar. Vou pagar meu treino. Então, vamos fazer o treino na laje. Porque eu falei, eu quero que seja nessa laje. Só que agora não dá mais para ser na primeira. E aí, começou... Eu falei, bom, mas uma hora eu vou ter que ir migrando para yoga. E aí eu fui introduzindo aos pouquinhos, até que depois de algum tempo já estavam todas fazendo tudo. E hoje nós, a maioria, são mulheres. 90% são mulheres, mas tem vindo bastante homens. E eles é que se sentem constrangidos. Então é o inverso. É o inverso. Olha, inclusive, quem disse que as mulheres estavam na pior, não é mesmo? O que você ia dizer, Dé? Eu te cortei. E sabe que, escutando a Sofia, me veio muito esse ponto, assim, de autocura, né? O quanto a gente se sente quando você se conecta, ou com uma atividade física, no meu caso, mindfulness, da meditação. Então, como a gente trabalha esse olhar para o outro, né? E aí a gente faz, por exemplo, algumas turmas de mentorias. Inicialmente o projeto era, vamos fazer uma formação de liderança para líderes servidores, voluntários, e fazer umas mentorias de liderança. E aí, as últimas turmas ficaram exclusivamente só de mulheres, embora os homens todos são bem-vindos, mas... Tem medo. Aí começou assim... É porque ninguém segura uma mulher segura, né? Foi impressionante. Aí começaram assim, são grupos pequenos, porque assim, uma mentoria é um ambiente, né, que a gente fala, um ambiente seguro. E aí a ideia foi inicialmente, como a Sofia trouxe da yoga, né, e no meu caso era a liderança, e começou com Roda da Vida. Então vamos falar sobre Roda da Vida, como é que é sentar 1h30 aqui e falar de você. Falar de você, mulher, que você atende todo mundo, seu esposo, suas filhas, sua mãe, seu pai, o gestor, eles falam patrão, mas e você?
Né? E aí quando a gente faz a roda ali, que é como é que você está financeiramente, com seus hobbies, hobby? Que hobby? Que tempo? Né? O que eu gosto de fazer? E aí quando a Sofia traz isso, me lembrei sobre isso. Às vezes o começo pode ser um treino, e aí depois vira uma yoga, né? Lá no nosso caso, era para ser uma mentoria de liderança, acabou sendo muito mais sobre roda da vida, sabe? E aí elas vinham ansiosas a cada 15 dias para o tempo delas. Então elas fechavam ali o banheiro, muitas fazendo no banheiro, né, que era o único lugar que tinha ali reservado da casa, outras faziam no quintal, e traziam essas questões de, olha, aqui eu posso falar, né, que por exemplo, a posição do cachorro não é confortável, o quanto que a minha relação familiar não está boa, o quanto que eu não me sinto capaz de ser líder porque eu não estou conseguindo nem eu começar a comer menos doce. E no fim, quem sai de lá muito mais num processo de cura sou eu mesma. Exatamente. Sim, exatamente. E isso aconteceu muito próximo até do falecimento do meu pai, que faz 2 meses, então tinha sessão que eu chegava e falava, meu Deus, né? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou me doar se eu tô aqui me sentindo na falta e você saía preenchida, né? É isso. E aí é uma força impressionante, fala de propósito, para mim tem a ver com espiritualidade, né? Como se entregar, e aí no fim a gente não tem controle de nada, né? Não tem. Eu tô olhando essa transformação de fora, assim, eu ainda sou muito jovem, acabei de fazer 41 anos, sou muito jovem ainda, mas eu vejo... ainda das minhas amigas que têm a mesma faixa etária, a gente vê uma transformação da geração que é muito bonita, porque a gente tem um olhar para o outro, um olhar de sair do movimento que nos colocaram de não pode dizer não, mulher é de subserviência, então você tem que ir ali, cuidado com o que você vai dizer, você tem que ser linda, recatada e do lar, e você fala, ok, deixa eu entendi, só que agora eu tô num outro momento, deixa eu achar minhas oportunidades, deixa eu criar o meu mundo, deixa eu entender quem eu sou. É engraçado que eu vejo minha mãe, por exemplo, a geração da minha mãe é muito mais parecida com a bisavó dela, com a tataravó dela, do que comigo. Não é? Do que possivelmente vai ser com a minha filha, com a neta dela. Porque a gente vem de costumes, então a gente está de fato criando oportunidades e abrindo portas. Não tem essa oportunidade aqui, eu vou criar. Né? E acho que a gente está descobrindo o poder que a mulher tem. No meu caso, tá certo que a minha mãe já foi muito, mas ela foi muito vanguarda. A mãe é fotógrafa, né? Não, a sua mãe, ela é fora da curva. Então eu esqueci da Amanda. Eu tinha uma referência que não é normal. Fotógrafa, né? Imagina, ela é gringa, ela é inglesa, totalmente inglesa, ela não tem sotaque até hoje. E ela, com 30 anos, ela foi fotógrafa e ela foi falar com Euclides da Cunha, porque ela resolveu fazer livros sobre esses escritores brasileiros, Jorge Amado, Euclides, Sertões, enfim, vários. E ela quis ir para Bahia, para Minas, para fazer a rota de todos eles, dos livros. Para viver a experiência. Para ir atrás dos personagens que eles falavam. Maravilhoso. E ela foi sozinha, mas isso em 60. Uau! Uma gringa branca sozinha, mulher, sozinha no sertão. Ela chegava lá e falava assim, quem é essa louca? Quem é essa louca? Da onde que ela acha? Ela acha que ela é dona de quê? Tem um personagem que é muito conhecido, que é o Manuelzão. Ele veste uma capa, é uma das fotos mais lindas dela. E ela falou, eu gostaria de encontrar com o Manuelzão. Ele falou, tá aqui não. O que você pensa que... Falei, mas eu vou esperar. Ela esperou. Isso dela eu tenho. A sua força veio daí, né? Eu não baixo a trégua. Eu quero, não dá, mas eu vou ficar esperando. Eu não vou abrir o pavilhão, mas eu vou ficar esperando. Você sabe que a sua energia, quem acredita em energia, eu tô toda mística aqui, quem acredita em energia, a hora que você fica do lado, você sente, sabe, né? Passa,
É uma força, uma firmeza, é uma força, né? É uma firmeza. E eu acho que toda mulher tem isso tem dentro. Tem, gente. Tem. Nós damos a vida, não é? Só se chega nesse mundo, meu amor, através de um lugar. A mulher. Não, é uma força. A gente tem uma força. Eu tive a minha segunda, Alice, minha segunda filha, foi de parto natural. Eu vi a força, eu falei, é isso que é ser mulher? A hora que acabou o parto, eu falei, amor, agora ninguém me segura, sabe? Agora é isso? Então eu me conectei, veio aqui, saiu de mim, porque quando... cada uma passa de uma maneira, né? Mas eu queria sentir isso, então eu também estava esperando, cadê essa força? Deixa eu ver, como que é? Eu estava ali também, mas acho que quando a gente encontra essa força, dependente de onde você vai levar essa energia, seja para o pessoal, seja profissional, seja para a família, seja para você, seja para criar alguma coisa, seja com a sua mãe. Mas tem mulheres que elas são submissas, né? E tá tudo bem? Acho que não. No retiro, nós fizemos um retiro com essas pessoas, as alunas da Laje. O foco dessas pessoas, a maioria delas são faxineiras, são diaristas, são manicures, são desempregadas, tem de tudo. Nessa roda de conversa igual a sua, elas nunca tiveram um dia assim. Elas nunca largaram a casa, nunca, com 50, 60 anos. A primeira vez que eu larguei a minha casa para fazer um programa só para mim. A maioria. E o sentimento de culpa? De você estar ali e não estar no lugar que você deveria estar. Se justificar, inclusive, né? Foi a primeira vez que eu consegui largar meus filhos para vir até aqui. E eu não me arrependi tanto que muitas não foram, com medo. E quando voltaram, as que foram para falar, esse a gente vai fazer, e a Tati vai, a gente vai fazer um outro agora, todas querem ir, e os 2 dias. Então é assim, elas percebem que elas merecem isso, elas precisam do dia dela. Então a própria aula de yoga já é o momento delas. Então quando a gente relaxa, no final, eu falei, agora é só vocês, ninguém está chamando vocês. É só você, é o dia de vocês, é o horário de vocês. É só, quando sai de lá, fala, pronto, pode vir o mundo também. Porque a vida inteira, mas é porque é uma quebra de barreiras, né? A vida inteira, porque a vida inteira a gente escutou, ou a gente viu as nossas mães, as nossas avós, a gente cresceu ouvindo que a mulher tem que fazer tal coisa, né? Tem uma pressão da sociedade, numa expectativa do que você veio fazer aqui, né? De servir, de falar baixo, de sentar direitinho, né? Então é uma quebra diária, né? A gente tem que ir rompendo, né, essas barreiras diariamente. Então é um desafio, né? Ivan, você trouxe um ponto assim muito interessante sobre a referência, né? Quando se compara sobre as gerações anteriores, a atual, as próximas, né? E como a gente festa estranha com gente esquisita, não tô legal, sabe? Assim, então, e como isso é que vai fazer a transformação, né? Quando você falava da sua mãe e você trouxe a sua de fotógrafa, que eu achei demais. Eu fiquei pensando, né? Qual é a referência de mulher, né? Quais são as referências de mulheres que eu tenho, e aí a começar pela mãe, né, assim, a minha mãe, ela tem hoje 78 anos, então ela, ao tempo dela, né, ela fez magistério na época, então é professora, aí saiu de uma cidade pequena, que na época era concurso, não tinha que ir para uma cidade maior, e aí saiu de casa, foi para lá, e aí trabalhou, então ela teve nós 3, e sempre trabalhando, então a minha referência feminina sempre foi uma mulher que trabalha, que, enfim, paga as contas, né, ali, enfim, as coisas que ela quer comprar. Ela se formou em piano, então fez conservatório, então a música, sempre ela colocava música clássica pra gente, tocava pra gente poder dormir, enfim. E eu acho que, assim, eu tive esse privilégio e fico pensando, e como essas referências hoje nos ajudam, e como as que a gente convive e que ainda não tem as referências, como que a gente pode
de certa forma, ampliar. Porque né? quando a gente faz um recorte social, a realidade ela é difícil, porque você não ter uma referência, você parte de que ponto de partida? É isso, é o ponto de partida, esse é o ponto. Você tá ali girando, você fala, o que eu faço? É o ponto de partida que faz. Exatamente. É muito... Olha... Nossa, eu vou falar, só complementar. É uma coisa que para mim foi um choque. Eu trabalho com essa população com renda mais baixa desde 17. Porque é tudo a mesma coisa, né? Só tá preso quem tá pobre, né? Quem tá rico não tá até lá, de vez em quando tá, mas não rola muito. Então é tudo a mesma coisa. Eu comecei a dar aula na Fundação Casa, que são meninas, né? Meninas até 18, mais ou menos, 18, 19. Aos poucos eu fui percebendo, fui entendendo, elas foram me falando, minha mãe tá lá na fundação, tá lá, a família inteira tá presa. Uhum. Como que você vai quebrar? Como que você vai ser uma empresária? Como que você vai se a família inteira tá presa? E como que esse é o exemplo dela. E como que essa menina vai acreditar nela? E vai dizer, eu posso. Ela não teve suporte nenhum. Você acredita que é isso? Não tem suporte nenhum. Eu vejo minha filha hoje criando minha neta, eu falei, meu Deus, olha que diferença, meu Deus. Que coisa, né? Você poder dar isso, você poder dar aquilo, você poder dar carinho, amor, atenção. E aí você chega numa favela, mano, cala a boca! E vai um com o irmão cuidando do outro, o irmão cuidando do outro, e ó, só no grito, só no canto. Porque ela tá trabalhando, fecha. Olha, eu vou te falar. É o ponto de partida. É avassaladora a diferença. Por que você acha que a desigualdade é tão grande? É isso? É muito chocante. Porque que referência é o que você estava falando? A mãe, a família é tudo. A referência que você tem é a sua família. É o berço. Não tem outro jeito. Se você não tem família, uma estrutura que te segura e fala assim, vem aqui, não vai para ali. Você pensa, você fala assim, ele está aprendendo, não está aprendendo porque você não vai para o crime mesmo. E vai. E sabe, vou te falar, eu convivo muito, hein? Muito, e eu vejo. Então é uma coisa assim que a referência é a mãe, principalmente, porque na favela quem manda é a mulher. É o mercado de trabalho. O crime, lógico, mas quem que comanda? A mulher. Ela que direciona tudo. A mulher ela que os caras vão embora. Você acha que eles vão criar o filho? Não cria. Faz o filho, vaza. E aí quem que fica? A economia criativa, o que move aquela economia ali é a força feminina, né? Porque é duro, viu? Eu vou trazer aqui outro depoimento, porque realmente impacta, né? Mexe com a gente. Teve um depoimento que está até na sua rede social, acredito, de também uma participante do Treino na Laje, que disse que mudou toda uma família dela, e que agora o treino é a família, e você trouxe isso da família. Olha que legal. Então, quando a gente... Olha que forte. É muito forte. Olha o senso de pertencimento. Né, assim. Tem um lugar, uma comunidade. Tem um lugar que eu posso ir, que vão me tratar bem. E vão cuidar de mim, porque eu cuido delas. Sou acolhida, né? Apesar de eu ser muito firme, eu não sou mole, não. Não conversa na aula, é muito difícil. Você pedir para uma favela não conversar, mas aqui não se conversa. Foi muito difícil eu conseguir isso. Mas ao mesmo tempo eu cuido. Eu sou firme, mas eu cuido. Então é isso, é o pertencimento, é o cuidar, é o ser cuidado. É o ser cuidado. Elas nunca tiveram isso, porque a mãe não pôde também. Sim. Porque a avó não pôde, porque estava na mesma situação, porque é um círculo vicioso. É sempre igual. E assim, o treino modificou, né? Claramente as meninas da comunidade, e isso transcende, né? Você disse que saiu ali do treino da laje pequenininha, já foi para maior. Eu imagino que a sua cabeça já está pilhando em fazer mais coisas, né? São 9 lajes. São 9 lajes. São 9 lajes. Além disso, quando começou a pandemia, eu já comecei a entregar alimentação em ocupações. Primeiro na Cracolândia, mas vamos... Passei 2 anos na rua, entregando na rua.
Até o dia que eu levei sorvete, porque eu ganhei tonéis de sorvete, surtaram, mas eles surtaram de um tamanho. Falei, mas não tô aqui para isso. Bateram no carro, porque achava que não ia sobrar para eles, eles ficaram violentos. Realmente a K9 tá alterando, tá? E aí eu fechei a minha tampa, falei, chega, meu limite foi. E fui na semana seguinte para ocupações, dá para crianças. Então agora o meu foco são as crianças que recebem alimentação e cesta básica. Então são 3 pés. A yoga, que é o mais forte, a alimentação das crianças, e hoje em dia, atividade, por exemplo, circo, alguém que quer dar um curso de não sei o quê, eu levo também. Então, o presídio, que era o presídio, que eu levava professores, virou a ocupação, onde, se você quiser dar aula para criança, futebol, sabe? Vamos dando oportunidades para essas pequenininhas que, de repente, pode sair de alguma... Não me iludo, tá? Eu não sou ingênua, não. Já tenho uma idade suficiente para não ser ingênua, porque é muito difícil. Eu já ofereci emprego para muita gente. Porque você gosta de criar oportunidade de empreendedorismo. É como a Andreia. Vocês duas têm um viés de empregabilidade, né? A Andreia tá olhando também na questão da psicanálise, mas eu conheço a Andreia, viu, gente? Ela cria oportunidades de empregabilidade porque vocês pensam a longo prazo, né? Porque a gente não consegue também ajudar o tempo todo. Isso, a Van trouxe um tema, você estava falando, pensei, puxa, eu acredito que aquela picadinha que a gente tem, que nos move de propósito e tal, quando você falou das crianças, para mim são os jovens. Então, assim, e é uma causa que eu, assim, sabe, assim, que legal, vira leoa, que você fala, né? Então, por que eu acredito nisso? Quando a gente fala sobre referência, fala sobre família, e eu acredito nesse ponto, no primeiro emprego. Porque quantas vidas eu já vi, né, e a Van acompanhou um pouco também, sobre aprendizes, que começam como jovem aprendiz, depois vai para estagiário, que é depois a força da família. E ali eles têm, no convívio com a gente, o quê? Uma acolhida, uma disciplina, um limite, mas que também tem esse cuidado. Olha, tô fazendo aqui, mas eu também te protejo aqui, porque eu tenho... o amor, ele é limite também, né? E aí, genial. E eu acredito demais nessa transformação, porque eu vi pessoas que não tinham referência, porque vieram de, inclusive, pais que estão em recuperação, seja de drogas e tal, e encontram nesses lugares de primeiro emprego, né, essa oportunidade. E são... É a chance que tem que agarrar, né? É a renda da família, e ali é que faz essa transformação, né? E dali, aí o irmão vai começar a estudar. Ai, que bacana. Porque vem esse jovem entrando, todo bonitinho, não tenho roupa para o primeiro dia, sabe? Faz toda a diferença. É incrível, assim, então... Quando ele começa a ganhar dinheiro e se vestir melhor, pronto, já muda. A autoestima já tá lá, ó. A autoestima é também outra palavra fortíssima. Pronto. E de que ele pode sim, ela pode sim ir para o mercado de trabalho, começar como aprendiz, começar como quiser, mas essa transformação do primeiro emprego é o que né, a gente trabalha muito na Universo, enfim, eu acredito fora também com os grupos de jovens, enfim, mas porque a transformação, ela é real, né, e você consegue ver de um ano para outro como essa transformação acontece. A ferramenta que você foi, e ela transcende, vai para a família toda, né? Ela sai dali. E arrasta, né? E arrasta todos os Agora jovens. A gente está falando de mercado de trabalho. Tem uma coisa que me incomoda, porque eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo também, que é a desigualdade salarial. Eu abri o programa falando das mulheres, somos a maioria, chefiando os lares. A gente tem os dados do último censo, né? Mais de 38 mulheres sendo protagonistas, chefiando lares e bancando ali a casa. Tem um recorte ainda de mulheres solo, né, de mães solo, então tá chefiando a casa e não tem nenhuma outra ajuda ali. Quando é mãe, o número de desemprego aumenta e quando tá no mercado de trabalho ganha menos. A Andreia trabalha numa empresa que tem uma preocupação de equidade salarial, mas não é em todo lugar. Não é em todo lugar. E aí, assim, eu como mulher feminista, mãe de mulher, né, de uma menina, eu fico, isso tem que mudar, o que eu vou fazer? Vou trazer aqui, vamos pra televisão, vamos falar. Porque algo assim, se a gente é a maioria, se a gente tá fazendo os melhores projetos, se a gente tá olhando pro outro,
Não pode, gente. Oi, política pública, tudo bem, vamos lá. Eu queria trazer um dado aqui pra gente comentar, para dar mais uma pitada aqui, que também me incomodou muito e saiu essa semana. Saiu um dado na Forbes Brasil, uma matéria sobre tarefas domésticas. Você assistiu? Não. Amor, vamos lá. Eu vou até ler que eu não quero errar um dado aqui. Tarefas domésticas no trabalho, seja corporativo, numa empresa, seja um trabalho informal. O que são isso? Planejar festa, pedir comida, fazer anotação. É mais ou menos o trabalho de casa, só que no trabalho. Aí o recorte isso garante um bom clima e funcionamento para o trabalho, mas não tem diferença nenhuma nos negócios, na meta, no aumento de salário, numa promoção. E aí o negócio foi mais à frente. Teve pesquisadores da Associação Norte-Americana de Psicologia, pegaram essa matéria e falaram, opa, deixa eu entender um pouco mais. Eles relataram que porque se esperam que as mulheres sejam prestativas, elas acabam sendo penalizadas mais do que os homens quando elas recusam os pedidos de ajuda. Porque é uma expectativa da mulher. E o dado aqui, eu vou achar esse número, tá? Em algum lugar. Depois a Bruna, a produção, de perceber o número pra mim. Mas assim, o aumento é imenso e de uma expectativa. Mudou a vida, viu? Deixa eu te contar. Mudou, não, mas a gente tá... assim, o homem não pode fazer nada disso, né? Encomendar uma festa, né? Não pode. Organizar o amigo secreto da empresa, né? Os amigos dos amigos, numa festa de amigos, social, da nossa rede. Precisa ir muito para a empresa. Exato. A gente sabe que é muito lento, mas a mudança está acontecendo, mas é muito lento. Na política mesmo a gente percebe, né? É difícil, mas a gente percebe que existe um pouco mais, e é uma coisa que se fala muito mais. Sim, né? É isso. Isso é legal. Se fala muito mais, se questiona muito Sim, mais. Sim. Não se aceita tanto. É difícil, você está precisando trabalhar. Vamos supor, você está precisando trabalhar. Só tem esse emprego. Você sabe que você vai ganhar menos. Você vai negar? Não tem como, né? Então, é meio difícil. Eu entendo, mas quando você tiver, se você for, eu sou muito paciente, eu tenho muita paciência e vou comendo pela beirada. Aí você vai falando assim, escuta, mas o meu salário tá muito diferente, né? Não sei o quê. Eu não sei, mas tete a tete, assim, sabe? Fala assim, mas e aí? Vamos... Quanto que ganha fulano? Olha, sabe, não é possível, meu. Vou fazer a blogueirinha, né? Ô, meninas! Porque aqui, a gente tem vocês duas, são mulheres, né? São personalidades fortes que criaram oportunidades e não aceitam menos do que merecem, né? Então, vocês criaram oportunidades não só para você, mas para os outros. Quem está nos assistindo, eu acho que questionem, né? Assim, tá tudo bem, precisa aceitar, vamos aceitar, a gente entrou lá, mas questione. Eu acho que dá pra ser submisso, não gente? Não dá pra mais, nada. não dá. Pra marido, a primeira coisa que eu falo na yoga, não abaixa a cabeça. Levanta nem o bumbum pra e não abaixa a cabeça, né? Nem pra vida e nem pra aqui. Porque elas ficam assim, né? Falei, eu sei que você deve ter apanhado muito, mas aqui não, aqui a cabeça é aqui. Olha pra frente e não abaixa a cabeça pra ninguém. Eu falo isso no geral, assim, sabe? Porque não dá pra você abaixar a cabeça. É difícil, porque depende, né? Mas não dá. E eu acho que é o falar. Fala, como a Van trouxe, falar, né? O que a gente vem de diferença? Tem muito ainda que avançar, assim, eu acho que as empresas hoje são, obviamente, um recorte da sociedade, então, não tem aqui e lá, eu falo, né? Assim, tem o nós, né? Nós somos um recorte, mas nós, enquanto empresa, estamos dentro da sociedade, a sociedade também está aqui dentro, né? Então, aí o ponto é como que a gente trabalha o tema de equidade, os vieses inconscientes, que são as piadinhas, que são todas essas situações, né, de achar que, né, a mulher assume essas posições e nós, mulheres, acharmos que, né, assim, então, como pra gente também, aos poucos é repetição, eu acho que é repetição. E educação, olhar e falar assim, olha, aqui nesse ponto eu adoraria, mas a minha letra ela não é tão
bonita quanto a sua. Vamos revezar? Hoje eu posso fazer a ata, mas na próxima vamos fazer um revezamento? Porque tem essa coisa de, quem vai fazer a ata? Quem escreve trabalhos, né? Quem escreve lá? Sempre uma mulher porque ele tá mais bonita. Não necessariamente a minha é mais bonita, mas estamos abertos à diversidade. A minha pode não ser tão bonita, mas a sua pode ser. Então vamos fazer um revezamento. Então cada vez um faz a ata. Então são coisas que são essas atividades, né? E eu acho que vem muito mudando, porque hoje a gente questiona, o que a Van trouxe, fale, questione, e talvez não de uma maneira, talvez como, né? Como eu posso questionar? E ainda a comunicação não violenta, né? Mas que perguntas a gente pode fazer para que traga essa reflexão do que já dá a resposta. Não vou fazer porque eu acho que isso é um absurdo e tal, mas assim, como seria mais igualitário se a gente dividisse essa atividade? Sim, bem bacana. Né? Assim, então, eu gosto. Que pena que eu não tô mais para usar essa técnica, porque eu passei bons bocados, viu? Trazer essa reflexão, né? O como... Enfim, essas perguntas, eu acho que acho que eu tô com esse caminho das perguntas. Mas eu acho que em todas as áreas. E a gente tá trazendo, como a Déia falou, pro corporativo, porque é em grande escala, né? Então a gente tá falando de muitos empregos, né? A gente tá falando de números grandes. Mas é em qualquer lugar, né, gente? É em qualquer lugar, não tem jeito. Imagina, eu lembrei agora de uma situação que eu falei, eu não entendo, porque eu não passei por isso. E isso nunca trabalhei no mercado corporativo e numa empresa onde nunca foi o meu, nunca. Talvez de vez em... sorte deles, né? Que sorte, iam tomar umas. Nossa, não, eu nunca passei. Mas eu trabalhava dentro de um presídio, tinha 7.500 homens. Retiro tudo que eu disse. Mas, olha a condição, olha que condição, olha que inverso. Eles estavam presos, né? Uhum. E eu estava vindo de fora. Só que é assim, eu entrava, tinha pavilhão, e cada pavilhão é um portão que abre, e é um funcionário, e é uma revista. Imagina cada piadinha que eu escutava, em cada portão. E eu, falei, vamos embora. Respirava e ia. Era difícil. Que controle das emoções. Não tem jeito, você vai retrucar com o funcionário? Não, né? Então eu só olhava e ele já entendia. Eu só olhava e falei, e aí, então, era o homem e eu, por exemplo, e aí foi além. Eu dei uma oportunidade pro 509E, que a imprensa toda foi fazer entrevista com eles lá dentro. Agora, imagina os funcionários comigo. Eles queriam me matar. Que mulher arretada. Eles queriam me matar. Ela vem aqui, transforma esses caras em artistas, e eu tô aqui abrindo porta pro artista entrar. Eu tô entrando. E você O cara virou mais importante que eu. Eles queriam louco. E tinha todos, assim, castas, né? Então eram os presos, que era a maioria, os funcionários e a direção. Então, todo dia eu tinha que passar. Ao chegar, eu passava, dava um oi, tudo bem, tal, tô entrando, tá? Eu fui refém de um funcionário muito tempo. Ele me fez como refém, porque ele queria que eu namorasse com ele. Então eu fui, ele tinha dia que ele não ia abrir a porta, eu não vou abrir a porta. Então, fui refém muitos meses, foi um horror. E aí eu cheguei na direção e falei, depois de muitos meses, eu falei assim, se eu não tiver um crachá e entrar sozinha, eu não volto mais. Esse é o tal questionamento que a gente falou. Eu não volto mais. Só que eu não era besta, eu dava muitas coisas para eles, assim, tipo, o Itaú me dava muitos computadores, então eles tinham a ganhar comigo também. Eu não sou trouxa também, né? Que para eles não ganhavam nada. Então não vem, demorou, né? Falei, não, mas você vai perder o computador, né? Então não sei o que, eles ganhavam muito. Então, era tudo doação, tá? Então, ganhei o crachá na hora. Quando eu entrei com o crachá, você não tem noção, o cara quase morreu. Aí sim eu tinha liberdade. Mas era o inverso, entendeu? Então eu, que era uma mulher eu andava de jalecão, né, para não ficar muito também, e entrando nos pavilhões com os presos, e ninguém mexia comigo. É impressionante a capacidade que vocês duas têm de criar
romper barreiras, criar oportunidades e falar, eu vou lá e vou fazer. Eu vou fazer, tem que ser, né? E impressionante. Tem que ser, porque senão... E é isso que o povo tem que saber, que se você quer uma coisa, você tem que ter muito forte. Você acha que é fácil? Não é fácil. Nada na vida é fácil. A gente vai sofrer de qualquer maneira. Exato. Se eu não sofrer com um propósito bom... Eu falo pra elas, se eu tô aqui às 7 da manhã, no Capão Redondo, eu acordei às 5 pra estar aqui. Se eu tô aqui, por que você não pode estar? Se é no quintal da sua casa? Facilita a vida, vai. Acorda um pouquinho mais cedo. A gente tem uma frase que eu adoro, que é assim, a gente vive menos que uma sacola plástica. Vamos facilitar as coisas. Não é? Vamos ser felizes, vamos atrás dos nossos sonhos, vamos criar as oportunidades. Isso. É sobre o hoje, né? É sobre o hoje, a mulher tem um poder, e a força do coletivo feminino, que é o que a gente está falando aqui hoje. Isso. Quando a mulher se junta e cria as oportunidades, não tem pra ninguém. E assim, né, e tudo bem também, falar, puxa, não tô bem hoje, Tá fiquei ótimo. chorando. E assim, e como você vai lidar com isso? É o que você trouxe lá no começo, a rede de apoio. Muitas vezes eu falava, e agora, né? Engole esse choro e vai, não tem outra opção, né? Então como é que vai lá para a próxima reunião e vamos ter que tocar, vai ter que tocar, porque existem muitas outras pessoas que estão dependendo daquela situação, né? Exatamente. Então, né? E essa rede de apoio, eu digo hoje, né, no mercado onde eu estou ali corporativo, a força que tem você ter essa rede de apoio, de ter uma pessoa que você fala assim, você pode ir no banheiro agora? Né? E vai lá e fala, aí você dá aquela sacudida, ela relembra você da sua força, daquilo que você é capaz, fala, é verdade, engole esse choro e vai, né? E vai, e depois passa. E beleza, vai pra próxima. Então, a gente não vai estar bem todos os dias. A gente tudo não bem, vai estar bem, tá tudo bem. Tem dia que eu não sou tão boa mãe, ou tem dia que eu não sou tão boa empresária, ou tem dia que eu não sou tão boa amiga, não sou tão boa filha. Mas um dos pratinhos aí eu girei bem, tá? Né? E entender que hoje não vai estar bem aqui, amanhã tá... A gente ter esse autoconhecimento, gente. Eu acho que essa nossa temporada inteira, todas as pautas que a gente traz, elas são ali, ó, elas são enraizadas em autoconhecimento. Quando a gente entende onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Né? A Sofia trouxe, eu não sabia a carreira que eu queria ter, mas eu sabia que eu queria passar para o outro o que eu tinha e eu quero transformar, eu quero ajudar, deixa eu ver o que eu tenho, o que eu posso ensinar, melhorar. É cozinhando, é fazendo yoga, é dando aula de teatro, é descobrindo talento, é juntando uma gravadora com um artista, é fazendo um trabalho social, é criando empregabilidade, oportunidade para as mulheres vulneráveis e que não estão vendo saída nesse momento, né? E a gente falar, eu tô aqui. E o que é legal é assim, isso não tem classe social, não tem idade, não tem cor, não tem gênero. O que acontece? Você, quando quer uma coisa, né? Você precisa querer e não tem quem te segure. Você tem que ter um propósito na sua vida. Ali, tudo bem, nunca é tarde para começar. Essa frase é muito boa. Nunca é tarde. Queira alguma coisa com muita força e vai com tudo, com as 10, agarra com as 10. Porque de vez em quando não vai passar de novo. Não vai passar de novo. Então você tem que querer. Você tem que, assim, querer muito, porque não é fácil. Todo mundo fala, o Treinalá já tá ganhando muito dinheiro. E você fala assim, eu ainda escuto isso, já tá ganhando porque muito você tá na mídia, né? Amor, você tá na mídia. ganhando muito dinheiro, tá ganhando fortuna. A Sofia foi ganhando fortunas. Então, não tô, né? Não tô mesmo. E também tem uma outra pauta, que acho que é um outro episódio, vou convidá-las, que é o que é o sucesso, né? Porque isso, o sucesso, exato, não é? Isso. Teve um dia, assim, que você tava num dia ruim, mas você tá ali com a sua família, você olha e fala, gente, tá tudo bem. Olha um arrozinho com feijão, tá todo mundo aqui, tá tudo bem. Aqui, ó, isso tá o frio, tô com a cobertinha em casa, você fala, isso é sucesso pra mim. Eu tava no hospital ontem, reclamando, achando ruim, então, de repente me passa uma cadeira de roda com a menina na frente, paralisia cerebral, né? Eu falei, nossa, o pai e a mãe super felizes, não sei o que. Eu falei, o que eu tô reclamando, né? A gente tem que dar esse puxão de orelha na gente o tempo todo, porque a vida não é fácil. E autocuidado, autoconhecimento, ter essa atitude aí empoderada e vou lá e faz, é um exercício diário. Tem dia que a gente vai estar ruim, tem dia que a gente vai estar bom. É um exercício diário. Eu diria que é um exercício até de minutos,
Exato. É verdade, exato, porque o dia vem 24 Às vezes você tá, ó, Começa a ver, aconteceu alguma coisa, chora, volta de novo, levanta. pega força. Eu quero dizer que o trabalho de vocês é lindo, que vocês ajudam mulheres a encontrar caminho, a criar oportunidades. Isso é incrível. Eu quero dar um mimo pra vocês. Adoro o mimo. A Baianas mandou aqui um mimo. Ah, essa parte é tão gostosa, né? Obrigada. Obrigada. Nossa, nem imaginava. Ah, que bom, sempre bom surpreender, né? Oh, que charme. Ai, olha. É só Que puxar delícia. aqui, ó. Esse maior. esse Aí. Para escolhermos que andar os lindo. caminhos que quisermos, né? Olha, temos um slot. Arrasou. Que lindo, que lindo. linda. Bom, Ainda temos E carregarmos nossas bagagens. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, mãe. obrigada. Parabéns a você e a toda a produção, né? Por dar Bacana. voz a gente- tantas que mulheres bom. e fazer chegar a tantas mulheres. Bom, agora eu vou querer que vocês falem para essa câmera, conta do projeto da Laje, o que você está fazendo, sigam nas redes, ou se você quiser trazer um outro projeto, um livro, né? É seu momento. E você também fique à vontade para falar, eu acho que é um espaço importante para quem está gostando dessa conversa, Obrigada. poder Obrigada, encontrar vocês, né? Que bom. Bom, muito obrigada pela oportunidade, foi uma delícia. Eu queria falar um pouco do projeto Treino na Laje. Ele está completando 5 anos. Eu nunca imaginei que fosse chegar onde chegou, onde está chegando e onde vai chegar ainda. E eu realmente quero que ele cresça mesmo, porque são muitas pessoas que estão favorecidas por esse projeto. Pessoas que nunca imaginavam em ter uma possibilidade de fazer yoga lá na periferia e ter o autoconhecimento e autoestima e tudo. Então, eu gostaria que vocês, só isso que eu peço, sigam Treino na Laje, com J, é um rosinha assim, porque a princípio era bem feminino, mas agora está chegando um monte de homem. Mas é isso, é um projeto que me deu um presente, é um presente para mim. Por enquanto somos todos voluntários, que todos saibam. E é isso, sigam o Treino na Laje, @Treino na Laje. Muito bem. Arrasou. Andréia, sua voz, me diz o que você está fazendo. Muito bem. Primeiro, super obrigada pela voz, por estar aqui. A você que se sente esse chamado de, sim, eu quero me capacitar para mudar de emprego, para começar um novo emprego, para mudar, eu sou, muitas histórias, eu sou Uber, eu sou pedreiro, eu sou assistente, eu estou desempregada e eu quero voltar para o mercado de trabalho, então conte com a gente, acesse as redes sociais da Universo, que você vai ter condição de depois se inscrever em vários processos seletivos e ter uma trilha de capacitação. E pessoalmente também, estou no Instagram Andréa Maruyama, para as mentorias de liderança, mas com um olhar de liderança servidora, mentorias focadas, né, em trabalhar a roda da vida e também qual que é o olhar de trazer você no seu centro para você servir às outras pessoas que você, enfim, lidera no seu trabalho aí também voluntário. É isso. Obrigada. Ai, que lindo. Obrigada, meninas. Muito Se a gente não ajudar os outros, o que a gente boa, faz? Bia, aqui. O que a gente veio fazer aqui? Não é? Arrasou. Ai, que lindo.